Shalom, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Momento de oração, querido Deus, querido Pai, graças por estarmos aqui, graças por mais um dia, por mais uma oportunidade, podermos louvar ao Senhor, meditar e aprender um pouco mais da Sua palavra. Deus, faz com que as nações acordem, que esta cidade acorde. Ó Deus, que toda a terra ouça a voz do Senhor, que todos os homens reconheçam que são meramente homens, dependentes da Tua graça, da Tua bondade, da Tua fidelidade, da Tua misericórdia. Muito obrigado, Pai. Pai, toda a criação está gemendo as dores de parto, esperando por um milagre do Senhor, uma bênção do Senhor. Assim como nós também, neste dia, neste momento, colocamos nossas vidas diante do Teu altar, pedindo um milagre, uma bênção. Venha o Teu poder curador e restaurador, ó Deus, em nome de Jesus. Envia Teu Espírito, Pai, de verdade, para que testifique de Ti, e Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Deus, recebe o nosso louvor nesta hora, recebe a nossa gratidão, a nossa adoração. Muito obrigado, Pai, por mais esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, Tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, e feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus,
Amém. Amém. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Te convido a tomar a sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, no capítulo 33. Êxodo 33, e nós vamos ler do verso 12 ao 15. Amém? Acharam? Êxodo 33, 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, é um privilégio muito grande poder ministrar a tua palavra, mas uma responsabilidade muito grande também. Por isso te peço nesta hora, dá-me a graça, Pai, de não corromper a tua palavra, de que eu venha falar somente aquilo que o Senhor deseja que eu fale, e que a tua palavra, mais uma vez, possa tocar o mais profundo do nosso ser e transformar as nossas vidas, e possamos colocá-la em prática todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria me deter um pouquinho com você no versículo 14. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Eu estive essa semana em um tempo com minha mãe, e lá na casa da minha mãe, conversando com minha irmã por um tempo, a Beth, nós sentamos e toda a nossa conversa girou em torno desta palavra, e mais especificamente em torno desse versículo, em que Moisés está rogando a Deus pela presença dele, clamando a Deus por sua presença, e Deus respondeu dizendo: olha, Moisés, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Depois daquele dia que tive essa conversa com minha irmã a respeito desse texto, essa palavra nunca mais saiu do meu pensamento. E eu entendi isso como uma direção de Deus para ministrar sobre isso nesta manhã. Eu decidi obedecer ao Senhor Deus. E ai de mim se não obedecer. Então quero compartilhar com você sobre a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Foi uma palavra de Deus para Moisés, e nós tomamos essa palavra para nós hoje, porque a Bíblia foi escrita para você hoje. Amém? A Bíblia foi escrita para mim hoje. E interessante que nós vemos aqui dois pronomes pessoais nesta resposta de Deus a Moisés. A minha presença irá contigo,
e eu te darei descanso. O que é que isso mostra para nós? Que a promessa de Deus, ela é individualmente. É assim que Deus trata conosco, individualmente. Deus não olha para você como uma multidão, Deus não olha para você como um monte de gente. Deus olha para você como uma pessoa. Deus trata com você pessoalmente. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. O que é que o mundo mais tem buscado hoje? O que é que o mundo mais almeja hoje? Descanso. O que é que as pessoas mais precisam hoje? Descanso. Mas o que é que o mundo menos procura hoje? A presença. O que é que o mundo menos valoriza hoje? A presença de Deus. E sem a presença de Deus não há descanso. Moisés, eu irei contigo, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Amados, nós recebemos muitos pedidos de oração. Pastor, ore por isso. Pastor, ore por aquilo. Ore por esta causa. Pastor, ore por esta outra causa. E tudo bem, nós oramos, nós intercedemos. Não há nada de errado nisso. Mas nós observamos que todos querem uma solução para os seus problemas. Todos querem uma saída. Todos querem uma bênção. Todos querem se livrar de algum problema. Repito, não há nada de errado nisso. Mas, e a presença de Deus? E o tempo de qualidade na presença de Deus, buscando a face de Deus. Muitos querem a bênção, mas poucos querem o abençoador. Como se Jesus fosse um bombeiro. Jesus apaga um fogo aqui, Jesus apaga outro fogo ali, agora outro fogo lá, Jesus. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Tudo que nós mais precisamos nessa vida é da presença de Deus. Tudo que você mais precisa, em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, é da presença. Porque quando o filho se coloca na presença, o pai responde, o pai abençoa, o pai cuida. E ele não é mentiroso. Deus não é mentiroso, porquanto ele diz no Evangelho de Mateus, promessa do Senhor Jesus, no capítulo 6 e nos versos 33 e 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia, a cada dia, o seu próprio mal. O que a palavra está dizendo? Que todos os dias nós temos problemas. E basta o mal de cada dia. Não procure mais.
não queira mais. O amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Todos os dias você terá problemas a resolver. Amanhã, quando você acordar, você vai se lembrar, puxa, hoje é 21 de junho. Hoje é segunda-feira. E você terá diante de você um monte de problemas a resolver. Então o que Jesus está dizendo é: não vos inquieteis com o amanhã. Espera o amanhã chegar com seus problemas. Fique apenas com os problemas de hoje. Talvez eu esteja parecendo melancólico, mas eu gostaria de poder dizer o contrário disso. Mas não é o que a Bíblia diz. Jesus diz em João 16:33: no mundo passais por aflições, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós ainda estamos no mundo, e eu suponho que ninguém esteja com pressa de sair dele. O Salmo 100, no verso 2, nos diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Amados, é a presença do Senhor, é apresentar-se diante dele. O mundo está cansado demais, o mundo está estressado demais, o mundo está alarmado demais. O Salmo 114, no verso 7, nos diz: estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Tudo que nós precisamos é a presença de Deus. E esse mundo velho, cansado, ele está caminhando para o seu fim. Esse mundo velho cansado está caminhando desordenadamente em direção ao fim, e ele está em uma queda livre. Mais uma vez, não quero ser melancólico, gostaria de poder dizer diferente, que esse mundo está cada vez melhor, mas não é o que a Bíblia diz. E eu tenho que falar a verdade, eu tenho que pregar aquilo que a Bíblia diz. Gostaria de poder dizer que esse mundo vai ficar melhor, mas não é o que as circunstâncias estão mostrando para nós, e nem o que a palavra de Deus diz. A cada minuto, $1 milhão é gasto em armamentos no mundo. Isso significa que a cada 1 hora, $60 milhões são gastos em armamento no mundo. Todos os dias, dia após dia. Todas as nações do mundo estão preparadas para uma guerra. O mundo virou um barrilzão de pólvora. Quem viu pela TV os últimos ataques dos palestinos contra Israel pôde observar. A cada míssil que os palestinos lançavam contra Israel, Israel lançava um antimíssil. Eu estava olhando aquela cena
Parecia uma ficção. Pensei, meu Deus, não é real isso. Você já imaginou a tecnologia? Já imaginou os gastos com tudo isso? Segundo a ONU, informações da ONU, Organização das Nações Unidas, 236 milhões de pessoas são afetadas pela fome só na África. 236 milhões de pessoas são afetadas pela fome. Mas o mundo gasta 60 milhões de dólares em armamento a cada hora. Quem é que se importa com os que estão morrendo de fome? Não precisa ir tão longe. Em nossa nação, há muitas regiões em nossa nação em que pessoas passam fome. Mas o homem está indo para a Lua, e agora ele quer levar pessoas para Marte. Que Deus tenha misericórdia. Nossos governantes não têm uma resposta. Eles não têm uma resposta. Humanamente falando, nós não temos futuro. Mas nós temos um Deus. Amém. Nós temos um Deus que está no comando e no controle de todas as coisas. É um Deus que não perdeu o controle do mundo. Deus é o dono deste mundo. Ele não é culpado de todo o mal que vemos aí no mundo. Ele não é o culpado de todo o pecado do mundo. Deus não é o culpado de toda obscenidade que há no mundo. Deus não é o culpado de toda a libertinagem que há no mundo. O homem virou as costas para Deus. O homem não quer a presença de Deus. Ele peca deliberadamente e ele ainda olha para Deus e pergunta por que é que Deus não faz nada. Mas a Bíblia diz, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 15, no verso 2: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Se o deixardes, Ele vos deixará também. É a Bíblia. Estou citando a palavra para você. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Mas, se o deixardes, Ele vos deixará também. É simples assim. Deus não tem compromisso com quem não queira compromisso com Ele. Com quem não tem compromisso com Ele. E o próximo evento, dentro da cronologia dos últimos tempos, o próximo evento, que está muito próximo, será o arrebatamento da igreja. Conforme descrito, com muita clareza, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e nos versos 16 e 17.
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Esse é o próximo evento na cronologia dos últimos dias, do final dos tempos. Muito breve ele virá. Em muito breve ele virá buscar a sua igreja. Aqueles que estiverem na presença. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Mas eu quero trazer uma palavra de consolo para você que cansou de orar e não obteve a resposta. Quem sabe Deus me colocou aqui neste momento diante de pessoas que estão cansadas de orar e não têm visto resultados. Que tem dito: pastor, eu quero mudar, mas eu não consigo. Eu tenho orado, eu já cansei de orar. Eu preciso mudar, mas eu não sei como. Eu tenho orado, eu preciso de uma mudança, mas eu não tenho forças. Há muita gente assim, nessa situação. E eles até se esforçam, fazem seminários, vão a conferências, fazem cursos, e o que mais tem na internet hoje são ofertas de cursos. As primeiras aulas são grátis, depois vem o boleto. Muitos até se esforçam em busca de algo que possa intervir em suas vidas, em algo que possa trazer alguma mudança em suas vidas. Alguns que não praticavam esportes passaram a praticar esportes, eles leem livros, eles veem filmes, eles procuram alguma coisa, fazem cursos, procuram algo que possa mudar, fazem regime para cuidar também da saúde, e parece que a satisfação se renova por um tempo. Por 2 ou 3 semanas, o ânimo volta, mas logo entra-se na mesma rotina de antes. Parece que aquele ânimo passa tão rapidinho, aquela satisfação logo volta a ser a mesma rotina de antes. E o mundo tem sugerido muitas coisas. O mundo oferece muitas coisas. E uma das principais coisas que o mundo mais oferece hoje é autoajuda. Há muito material de autoajuda sendo oferecida por aí, dizendo: olha, você precisa mudar os hábitos. Esquece os hábitos antigos. Você precisa mudar. Muitas vezes a sugestão é para mudar até de casa. Você não é feliz nessa casa.
Muda de casa. Olha, você precisa ser positivo. Não seja tão negativo. Mas como? Como mudar os hábitos? Como não ser negativo? Como fazer para ser positivo? Como avançar? Como achar esse poder? Preciso desse poder. Só em Jesus nós encontramos todo o poder que necessitamos. Diga glória a Deus. Só em Jesus está todo o poder que as pessoas tanto precisam, todo o poder que as pessoas tanto buscam, todo o poder que as pessoas tanto almejam. Somente em Cristo Jesus é possível encontrar. Esquece igreja, esquece placa de igreja, esquece denominação, esquece doutrina, esquece dogmas, esquece pessoas. Só em Jesus você vai encontrar o poder que você tanto precisa, que você tanto busca, que você tanto almeja. Busque a presença. Fique na presença. Não saia da presença. Pedro, enquanto estava com os olhos fixos em Jesus, ele estava conseguindo caminhar por sobre as águas. Mas quando tirou os olhos de Jesus e olhou para as águas, ele começou a afundar. A palavra poder consta no Novo Testamento por 57 vezes. Somente no Novo Testamento você encontra a palavra poder 57 vezes. E todas as vezes em que aparece a palavra poder, ela está se referindo a um fato. A um fato que foi o fato maior já acontecido em toda a história. Das 57 vezes que a palavra poder aparece no Novo Testamento, ela se refere ao fato mais poderoso da terra, que já aconteceu neste mundo: a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O maior acontecimento, o fato que mudou as épocas, dividiu as épocas em AC e DC. Dividiu as épocas em duas: antes de Cristo e depois de Cristo. E o interessante é que esse poder, esse fato maravilhoso, esse fato poderoso, esse poder deste fato está à nossa disposição hoje. Esse poder que foi do maior acontecimento de toda a história, que dividiu as épocas, está à tua disposição hoje. Eu gostaria de dar uma olhada com você em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e nos versos 1 ao 11. Romanos 8, de 1 ao 11. Amém? Acharam? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
Eis aqui a primeira grande bênção da presença de Deus. A primeira coisa para aquele que está na presença: não há nenhuma condenação. Aleluia. Verso 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Está falando de duas leis, duas forças. A lei do Espírito de vida que há em Cristo Jesus e a lei do pecado e da morte. Qual você vai escolher? Qual vai prevalecer sobre a tua vida? Qual dessas duas leis? A lei do Espírito da vida, que há em Cristo Jesus, ou a lei do pecado e da morte? Vai prevalecer aquela que você alimentar mais. Vai prevalecer aquela que você pender mais para o lado dela. Louvado seja Deus. E essa é uma coisa que só você pode escolher. Aqui não entra ninguém, nenhuma pessoa, somente você pode escolher. Nem Deus, somente você, porque Deus nos criou livres. Nem o diabo, porque o diabo não pode tocar, a não ser que você dê legalidade a ele, a não ser que você sinalize para ele, ele não pode tocar em você. Então é uma decisão pessoal, individual. Duas leis: a lei do Espírito da vida de Cristo Jesus e a lei do pecado e da morte. Versículo 3 nos diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito conheceu Deus na carne o pecado. Está dizendo que por causa da pecaminosidade da raça humana, a lei não pode salvar. A lei não pode dar a salvação, por causa da pecaminosidade. Por isso Deus Pai enviou Jesus Cristo ao mundo para salvar o que estava perdido. Verso 4: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, dois padrões de vida: o padrão antigo de vida na carne e o padrão novo de vida no Espírito. Glória a Deus. 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Aqueles que pendem para o lado da carne, só cogitam das coisas da carne. Mas os que pendem para o lado do Espírito, vão cogitar das coisas do Espírito de Deus. Verso 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Você decide qual pendor você vai. Vai pender para qual? A carne dá para a morte, mas o pendor para o Espírito gera vida. Louvado seja Deus. Verso 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. As duas coisas não tem como, ou uma ou a outra. Isso
Nós ministramos semana passada sobre mornidão. É quando a pessoa tenta conciliar as duas coisas. Um pé na carne, um pé no mundo e outro pé no espírito. Um pendor para a morte e outro pendor para a vida. Isso é mornidão, é mistura do quente com o frio. E Jesus disse que vai vomitar os mornos. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui cai por terra toda essa falácia de que todo mundo é filho de Deus. De que todas as pessoas são filhas de Deus. Não são. Todas as pessoas são criaturas de Deus. Tornam-se filhos a partir do momento em que entregam suas vidas a Cristo Jesus. A partir do momento que aceitam, recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Verso 10 diz assim: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aqui está em conformidade com Mateus 26, 41, que nos diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a carne está morta porque está no pecado, mas o Espírito foi recriado por Deus. O Espírito não morre, o Espírito está vivo. Louvado seja Deus. Verso 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. A promessa, aqui está, a maravilhosa promessa, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, está à nossa disposição hoje. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Ou seja, nós ressuscitaremos, não com esse corpo aqui de carne que está no pecado. Esse aqui veio do pó e volta para o pó. Nós ressuscitaremos com um novo corpo, um corpo glorioso, igual ao corpo do Senhor Jesus na sua ressurreição. Porque essa carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ressuscitaremos em um corpo glorioso para estarmos para sempre com o Senhor. A promessa de Deus aqui é maravilhosa. Nós cremos nisso. Nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos na ressurreição. Nós cremos na vida eterna. Glória a Deus. Amados, nós vivemos aqui neste mundo debaixo do governo de Jesus Cristo. Ele é o nosso general. E embora esse nosso corpo físico, o corpo da carne, esteja sempre sujeito à morte, todos os dias sujeito à morte, mas o espírito não. Glória a Deus. A vida continua lá. Graças a Deus. Esse corpo aqui sim, está todo dia sujeito à morte.
Mas a vida continua lá, o espírito não morre. Graças a Deus. Por isso que quando o crente morre, nós costumamos dizer, passou desta vida para a outra vida. Apenas passou de uma vida para outra. Nós costumamos dizer, voltou para a casa do Pai. Glórias a Deus. O Espírito Santo em nós é o que nos dá essa garantia. É o que está dizendo o versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por isso que nem todos os seres humanos do mundo são filhos de Deus. Apenas os que são de Cristo. Se o Espírito de Cristo não está em vós, esse certamente não é dele, é o que a palavra de Deus está dizendo. Diga, graças a Deus, estou em Cristo Jesus. Sou de Jesus, pertenço a Jesus, e o mal não tem poder na minha vida, em nome de Jesus. E eu quero finalizar pensando com você nas 3 coisas mais importantes na vida do cristão. E a primeira delas é conhecer Jesus. João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, conhecer Jesus é, em primeiro lugar, a coisa mais importante, mais fundamental na vida de qualquer pessoa. E não apenas conhecer, mas prosseguir no conhecimento. É isso que estamos fazendo aqui. Nós que já o conhecemos, estamos aqui procurando prosseguir em conhecer. Como diz Oséias, profeta Oséias, no capítulo 6 e no verso 3. Conhecendo e prosseguindo em conhecer. Louvado seja Deus. A segunda coisa mais importante, mais fundamental na vida do cristão, é experimentar esse poder da ressurreição de Jesus, que está disponível a nós hoje. Glórias a Deus. Experimentar dessa força, como diz o verso 11, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Ressuscitaremos um dia, com um novo corpo. Glória a Deus. Finalmente, a terceira coisa mais importante, mais fundamental para o cristão, é permanecer na presença. E talvez, essa seja a parte mais difícil. Estar na presença. Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Sem a presença não tem descanso, sem a presença não tem bênção, sem a presença não tem vitória, sem a presença não tem paz. Glórias a Deus, permanecer na presença. Sem a presença não tem salvação. É Ele quem transforma as nossas fraquezas em força. É a presença dEle que vai transformar o pranto em festa. É a presença dEle que vai transformar a tristeza em alegria. É a presença dEle que vai tirar o luto. E no lugar do luto vai colocar uma coroa. Em vez de cinzas em nossa cabeça, uma coroa.
É a presença dEle que vai trazer o óleo da alegria, a alegria do Espírito, ao invés de pranto. É a presença dEle que vai colocar em nós vestimenta de louvor, ao invés de espírito angustiado. E cada dia é dia de recomeçar, cada dia é tempo de recomeçar, de buscar a presença, de permanecer na presença, porque Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Esquecendo nós das coisas que para trás ficam, avançando nós para aquelas que Deus tem colocado diante de nós a cada dia. Fique na presença, não saia da presença. Você não pode, e eu não posso. Tudo que nós mais precisamos é a presença dEle. Eu te convido ao momento de oração, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, graças te damos por esse momento que fizemos uma explanação muito simples e muito breve da Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque conheço o Teu nome. Obrigado, Deus, por ser o Teu Filho. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora para que Tu, ó Deus, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de toda a glória, conceda a cada um de nós espírito de sabedoria, de revelação, de entendimento dos segredos no profundo, no íntimo conhecimento de Ti mesmo. Possamos buscar a cada dia a Tua face, a Tua presença, e não apenas buscar, mas permanecer na Tua presença, porque é o que nós mais precisamos. Precisamos experimentar esse poder, que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ó Deus, que tenhamos os olhos do nosso coração inundados com a luz, para que possamos conhecer e entender a esperança para a qual o Senhor nos chamou nesta vida. Ó Deus, quão rica e quão gloriosa é a herança dos santos, diz a Tua palavra. Muito obrigado pela vida, pelo dom maravilhoso da vida. Obrigado por teres nos escolhido, nos separado, nos chamado. Oramos, ó Pai, para que possamos conhecer e entender qual é a imensurável grandeza do Teu poder. Ilimitado é o Teu poder. Muito obrigado, Deus querido. Muito obrigado, Deus, por toda a bênção e por toda a maravilha que Tens operado em nossas vidas. Obrigado por toda a provisão. Obrigado por toda a saúde, pela paz, pelos amigos, pelos irmãos, pela igreja, pela família. Obrigado pelo teto. Obrigado pelo pão. Graças pelo ar que respiramos. Bendito, louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Deus, nós oramos por Jerusalém, nós oramos por Israel, porque a Tua palavra diz que quem abençoar Israel será abençoado. Nós abençoamos Israel, nós oramos pelo Brasil, a nossa pátria amada, oramos por nossos governantes, oramos por nossa cidade, oramos pelos enfermos, pedindo a Tua cura, o Teu milagre. Ó Deus, a cura dessa pandemia. Nós oramos esperando no Senhor somente uma resposta, uma solução para toda essa causa, para todo esse problema, Pai. E nós renderemos a Ti sempre a glória e o louvor. Oramos por todos os dizimistas fiéis e ofertantes fiéis, que têm suprido as necessidades do templo, da casa do Senhor. Muito obrigado, Deus. Abençoa, prospera cada um. Muito obrigado, Deus. Consagramos a Ti este dia, esta semana. Consagramos a Ti a nossa casa, a nossa família. E Te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé.
Deus, eu coloco diante do Senhor cada uma dessas vidas, cada família aqui representada. Eu os abençoo, Pai. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Amém.